Agora, seguindo, eu vou fazer o segundo exemplo de obtenção dos diagramas de esforço solicitantes de uma estrutura. O primeiro tinha uma viga biapoiada com uma carga aplicada. Agora esse tem duas cargas aplicadas. Então aqui em A eu tenho um apoio fixo ou articulação, aqui em B eu tenho um apoio móvel ou apoio simples, e aí eu tenho duas cargas externas, uma de 3 e uma de 2 kN para baixo a essas distâncias, 1 metro, 3 metros e 2 metros. O procedimento começa a se repetir em relação ao primeiro exemplo, né? Então muita coisa se repete, evidentemente, né? O procedimento é o mesmo. Então, primeiro passo, calcular as reações de apoio. Não há nenhuma viga inclinada, nenhuma força, perdão, inclinada aqui, então eu não tenho que decompor as forças para obter a componente horizontal nem a vertical destas forças. Vamos seguir. O cálculo das reações de apoio. Ó. O ponto A. Em A, eu tenho duas reações de apoio perpendiculares entre si, possíveis se necessárias, né, que a articulação consegue executar, uma força horizontal que eu chamei de ZA e uma vertical YA. Tenho as forças de 3 e de 2 para baixo, forças externas, e em B eu tenho um carrinho, né, um apoio simples, tem uma reação só de apoio perpendicular ao apoio, no caso eu adotei essa força para cima e chamei de YB. As equações de equilíbrio no plano são 3 para cálculo de reações. A convenção de sinais de reações que eu escolhi foi aquela que eu sempre escolho, que eu quase sempre escolho. Força para a direita, força para cima, momento anti-horário positivos, né? A convenção de sinais para reações é de livre escolha. E vamos ao cálculo das reações. Soma das forças na horizontal igual a zero vai dar ZA igual a zero. Não tem mais nenhuma força em Z. Isso significa que não há nenhuma força externa em Z que gere a necessidade de uma reação em Z. Então, a reação na horizontal da articulação é zero. ZA é zero. Soma das forças na vertical igual a zero vai dar mais YA menos 3 menos 2 mais YB igual a zero. Aí, passando para o outro lado, os valores, né, que estão somando e subtraindo com o sinal oposto, vai ficar YA mais YB igual a 5. Vou chamar essa equação de 1. Somatória dos momentos, terceira e última equação de equilíbrio, somatória dos momentos em relação a um polo precisa ser zero. Esse polo pode ser qualquer um, eu preciso escolher um. Normalmente, nós escolhemos um dos extremos da barra, que são pontos em que há forças aplicadas, aí essas forças não geram momento em relação a esse ponto e faz com que a equação de momentos fique um pouquinho mais simples. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O ZA em relação ao momento é zero, porque a linha de ação da força passa pelo polo, e o braço é zero, e o momento dessa força em relação a esse polo é zero. E o YA, pela mesma razão, tem momento zero em relação a A. Eu nem indiquei essas forças na equação de momentos, ó. Somatória dos momentos em relação a A igual a zero. E agora, essa equação, essa força de 3, ó, a linha de ação dela é uma linha de ação vertical. A distância do polo, a linha de ação vertical, né, que forma 90 graus com a linha de ação, é o braço desse momento. Esse momento tem braço de 1 metro, né, que está aqui no enunciado, de 1 metro. Então, vai ser 3 vezes 1. A tendência de giro dessa força em relação a esse polo, se você fizer essa força, vai gerar momento, tendência de giro horário em relação ao polo, então fica menos 3 vezes 1, porque horário é negativo para reações na convenção de sinais que eu estou adotando. Depois tem o 2, essa força de 2 em relação a o momento é força, que é 2, o braço é a distância da linha de ação da força, que é 2, ao polo, que é A. Essa distância vale 4 metros, então é 2 vezes 4. Tendência de giro horária, então é menos 2 vezes 4. E tem o YB vezes essa distância aqui, que é 6 metros. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. A linha de ação da força YB é essa linha vertical, a distância dessa linha de ação ao polo A é 6 metros, então vai ser YB vezes 6. Tendência de giro anti-horária em relação a A, então é mais YB vezes 6. Resolvendo aqui, vai dar... e essa somatória precisa ser igual a zero, precisa igualar a zero a somatória, porque se não fosse zero a somatória dos momentos em relação a barra estaria girando em torno de A, o que não ocorre. Se não ocorre, é porque a somatória dos momentos em relação a esse polo é zero. Lembrando que força tem a ver com translação, movimento em que as trajetórias dos pontos são paralelas entre si.
translação nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção, em qualquer direção. E momento tem a ver com rotação. Rotação em torno de um ponto, rotação em torno de um eixo. Né? Se o momento é zero, não há rotação em torno desse ponto. Né? O momento em relação a esse ponto, que é chamado de polo. Né? O momento em relação a esse polo é zero. Resolvendo essa equação aqui, vai dar 6yb igual a 3 mais 8, que é 11. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Yb é igual a 11 sobre 6. Yb deu 1,83 kN. Aqui o ideal é arredondar para 2 ou 3 casas depois da vírgula. Eu arredondei para 2 casas depois da vírgula, ficou 1,83 kN. O fato do valor dar número quebrado não muda nada em relação aos cálculos que a gente fez com número redondo, né? Não muda nada. Substituindo agora na equação 1, isso vai dar YA mais YB igual a 5. Substitui YB, que deu mais 1,83, então ficou YA mais 1,83 igual a 5, YA 5 menos 1,83, YA deu 3,17 kN. Daí, nós temos esta situação aqui, ó. Desenhando os esforços, temos aqui o 3,17 kN, o YA deu positivo, eu adotei para cima, é sinal que o sentido real dessa força é para cima de fato. Se tivesse dado aqui menos 3,17, eu colocaria uma força de 3,17 para baixo aqui. Não é o caso. E o 1,83 deu positivo também, isso significa que a reação aqui é de 1,83 para cima, né? Porque eu adotei para cima a reação e o resultado da reação deu positivo, essa reação é para cima. As forças de 3 e de 2, elas são para baixo, elas já eram para baixo, né? Eram as forças externas, e vamos fazer agora, isso está desenhado, o diagrama de corpo livre da estrutura com as cargas externas calculadas, inclusive as reações, e agora vamos fazer os diagramas de esforços solicitantes. Só uma observação, gente, no desenho das forças, nunca desenhe o sinal da força. Mesmo se essa força fosse para baixo, não coloca menos 3,17. Ela não é, ela está para cima, está tudo certo. Mas mesmo se fosse para baixo, o menos 3,17 apareceria apenas na equação, que é fundamental o sinal na equação. Mas aqui no desenho não. Perceba, ó, essa força de 3 ela está para baixo, e em nenhum lugar eu coloquei menos 3 aqui. Porque está claro com o desenho que é uma força de 3 para baixo. E o sinal da força no desenho só pode te atrapalhar, não vai te ajudar. Ou não faz nada, ou te atrapalha. Te ajudar não ajuda em nada. Então não coloque o sinal quando você desenha as forças. Só coloque nas equações. Olha o menos 3 aqui, ó. Eu coloquei o menos 3 na equação, porque era uma equação na soma de forças em Y, e força para baixo é negativa, essa força de 3 é para baixo, por isso ela ficou menos 3, da mesma maneira o menos 2. O sinal é porque está para baixo também. O sinal é fundamental nas equações, e no desenho ele é eliminável, ele é indesejável nos desenhos das forças. Aqui nós temos 3 intervalos para observar. Corto, olho para a esquerda, eu vou cortar e olhar para a esquerda, seguir olhando. O primeiro intervalo começa imediatamente após o início da barra, né? 1 milionésimo de milímetro depois de 3, da força 3,17, até imediatamente antes da força de 3. O segundo intervalo vai logo após o início da força de 3, até o aparecimento da força de 3, até antes da força de 2, imediatamente antes. O terceiro e último intervalo vai logo após a força de 2, até imediatamente antes da força de 1,83. No último ponto da barra nós não enxergaremos essa força de 1,83, mas ela estará embutida nas demais forças que enxergaremos olhando para a esquerda. Esse procedimento se repete muito em relação ao exemplo anterior que eu fiz aqui, ligado a esse assunto. É o mesmo procedimento. Agora, com isso desenhado, as reações calculadas, tudo desenhado no sentido correto, no desenho aqui sem indicar o sinal, agora eu vou para a obtenção dos diagramas e vou aqui, mostro os sinais dos diagramas. A convenção de sinais e diagramas não tem nada a ver com a convenção para cálculo de reações, é uma convenção única, você não precisa decorar, ela é fornecida na avaliação, ela nunca muda. Quando eu corto, olho para a esquerda, força normal para a esquerda, força cortante para cima, momento horário, são positivos. Corto, olho para a esquerda. O momento em A, aqui, pessoal, eu vou começar esse ponto aqui, eu chamei de A. Ele é zero. Por que ele é zero? Por causa daquela história que eu mostrei no exemplo anterior.
ele é um ponto extremo da estrutura, sem momento externo ou reativo aplicado. Então, o momento aqui em A é zero, e isso também vale para o ponto B aqui, o momento em B também é zero. Nos demais pontos, eu não sei quanto vale o momento, mas nesses dois pontos eu sei. Se eu tivesse um momento aplicado aqui de 5 kNm, o momento aqui em A seria 5 kNm. 5 ou menos 5, dependendo do sinal dele, do sentido dele. Mas não há momento nenhum aplicado no ponto extremo da barra, então o momento nesse ponto é zero. Agora eu vou para esse ponto aqui que eu chamei de C aqui, esse ponto aqui, o ponto onde está a carga de 3, e esse ponto que eu chamei de D aqui, que é o ponto onde está a carga de 2. Eu poderia chamar de X1, X2, que eu costumo chamar, a nomenclatura é livre, mas aqui eu chamei de C e de D. Então, ó, vamos primeiro para o gráfico de força normal. Quando eu corto e olho para a esquerda, eu só estou enxergando, nesse primeiro intervalo, 3,17. Esse corte é um corte genérico no intervalo, em um ponto qualquer do intervalo, e o que eu deduzir vale para o intervalo completo do corte. Corto, olho para a esquerda, vejo 3,17 aqui, que é uma força cortante, não tem normal nenhuma, então a normal é zero. Nesse ponto aqui, corto, olho para a esquerda, nesse segundo intervalo, continuo não vendo normal nenhuma igual a zero. Lembrando que a força normal é a soma das normais do lado escolhido do corte. Nesse primeiro intervalo, a normal é zero. Nesse segundo, quando eu corto, olho para a esquerda, não apareceu mais nenhuma normal, continua sendo zero. E no terceiro, quando eu olho para a esquerda, não apareceu mais nenhuma normal, a normal é zero no diagrama todo. De novo, assim como o exemplo A, por uma coincidência, isso é claro que nem sempre acontece, a normal é zero em todo o trecho. Vamos para a força cortante. Corto, olho para a esquerda. Veja essa força cortante aqui de 3,17. Quando eu corto, olho para a esquerda, cortante para cima é positiva, então é mais 3,17. Não aparece mais nenhuma força, ela se mantém constante, 3,17, até aparecer essa força de 3 aqui. Essa força de 3 aqui, o que acontece? Ela é para baixo. Aí eu passo a enxergá-la no segundo intervalo. Quando eu olho no segundo intervalo, eu vejo essa força de 3, corto, olho para a esquerda, cortante para baixo é negativo, então ela desce 3. Então, como é que fica aqui? Ela valia 3,17, constante, paralela ao eixo, e ela cai 3, vai para o 0,17 nesse ponto C. Aí não aparece mais nenhuma força cortante, então ela não aumenta nem diminui, ela continua se mantendo, porque uma seção transfere a força, uma seção transversal da barra, para a seção adjacente. Ela faz a força de 3,17 na seção adjacente, 0,17 nesse segundo intervalo, né? E recebe o 0,17 no sentido oposto. Isso faz com que a estrutura se equilibre. Ela recebe uma força do lado esquerdo e a reação do lado direito ela fica parada. Então aqui ela fica um 0,17 até chegar nesse ponto 2 aqui. Aqui ela cai 2, né? O gráfico da força cortante, eu costumo dizer que a gente faz de uma maneira meio geométrica também, meio seguindo o sentido das forças. Subo 3,17, se mantém constante, desço 3, vai para o 0,17, se mantém constante aqui, eu desço 2, vai para o 0,17 menos 2, dá menos 1,83. Se mantém menos 1,83 até o último ponto, quando tem uma força que, entre aspas, fecha o gráfico de cortante ali, que indica que o gráfico de cortante tem alguma coerência. E ali fecha o gráfico de cortante. Então, o gráfico de cortante fica dessa maneira aqui, ó. A cortante vale 3,17 nesse primeiro trecho, positivo, mais 0,17 no segundo e menos 1,83 no terceiro. Lembrando aqui que a normal e a cortante eu escolhi representar positivo para cima e negativo para baixo as duas. Eu posso escolher um positivo e negativo e o outro negativo e positivo, aí não importa. E eu posso fazer o gráfico ao contrário desde que eu indique o sinal. Se eu fizesse esse gráfico de cortante ao contrário, estaria errado? Não. Desde que eu indicasse embaixo 3,17, indicasse mais aqui embaixo 3,17. Eu não posso errar o sinal da normal nem da cortante. Mas a hora de representar o gráfico, eu posso representar de um lado ou de outro. Em alguns casos, é conveniente representar o contrário, tá? A normal e a cortante. No momento fletor, não. No momento fletor, sempre é negativo para baixo e positivo para cima nas barras horizontais. E agora vamos, para concluir esse exemplo, o diagrama de momento fletor
Diagrama de momento fletor, eu vou da esquerda para a direita, usando o método das áreas. Momento à direita é igual ao momento à esquerda, mais a área entre os dois pontos no diagrama de cortante que eu acabei de fazer. O momento em A é zero, né? A gente já tinha visto, ponto extremo da barra, sem momento externo aplicado. O momento em C, que é? O momento em A mais a área entre A e C no diagrama de cortantes. Está aqui, ó. O momento em C vai ser o momento em A, que é zero, mais a área entre o diagrama, né, entre os pontos A e C no diagrama de cortante, que é 3,17 vezes 1, que é mais 3,17. A cortante é um trecho constante diferente de zero, o momento fletor é uma reta inclinada, vai do zero para o 3,17. Agora, em D. O momento em D é igual ao momento em C, momento à direita, que nesse caso é o ponto D, é igual ao momento à esquerda, que nesse caso passou a ser o ponto C, mais a área entre os diagramas C e D. Essa área é 0,17 vezes 3, o momento em D é 3,68, mais o momento em C, 0, mais o momento em C, que é 3,17. Né? Não, desculpa. O momento em D é igual a o momento em C, que é 3,17, mais 0,17 vezes 3. Isso dá 3,68. Então, o momento à direita, que é o momento em D, é igual ao momento em C, que é o momento à esquerda, que é o 3,17, mais a área entre C e D aqui, que é 0,17 vezes 3, área do retângulo, base vezes altura. E, por fim, o momento em B, aqui, o momento em B é igual ao momento em D, que é menos 1, desculpa, o momento em D, que é 3,68, mais a área entre D e B, que é menos 1,83 vezes 2, isso vai dar 0,02, que é zero o valor exato. 0,02 é uma questão de arredondamento, e o valor exato aqui é zero. Se você colocar 0,02, aqui também está correto, é claro, uma questão de arredondamento, tá? E aí, com isso, nós terminamos esse exemplo. Os cálculos estão indicados aqui. Ó. O momento em A está aqui, o momento em C é igual ao momento em A, mais a área entre os diagramas, a área entre os pontos A e C no diagrama de cortantes, deu 3,17. O momento em D é igual ao momento em C, acabei de achar 3,17, mais a área entre C e D, 0,17 vezes 3, dá 3,68. E o momento em D, 3,68, mais menos 1,83 vezes 2, dá aproximadamente zero. O valor exato é zero, só não foi zero por causa dos arredondamentos que nós fizemos. Né? E aí vem a pergunta: o momento sempre começa em zero e termina em zero? Não. No exemplo A que a gente fez, isso aconteceu. No exemplo B que acabamos de fazer, isso aconteceu, mas nem sempre isso acontece. Isso não é uma regra geral. Tá? Então, com isso, nós terminamos o segundo exemplo de diagramas de esforços solicitantes. Na sequência, eu vou fazer o vídeo de um terceiro exemplo.